Olá, carneiros, bem-vindos à vossa leitura astrológica para o mês de janeiro de 2024. Hoje não estou a fazer leituras de tarô, estou num contexto diferente. Hoje não estou aqui para usar métodos divinatórios, mas antes para falar um pouquinho do mapa e carta astral que temos para janeiro de 2021. Aliás, já estamos mais ou menos a meio, razão pela qual vou usar aqui um método que passarei a usar em todas as previsões astrológicas que irei fazer para os 12 signos a partir de agora, que é uma nova rúbrica a juntar, obviamente, às leituras de tarot. Aqui estamos em leitura de mapa astral e não leitura de tarot, e isto vai funcionar do seguinte modo: eu vou analisar três momentos, um momento passado. Neste caso, vou usar por referência ao dia 10 de janeiro, depois vou usar este dia de hoje, o dia 21, e depois como estarão as coisas no dia 2 de fevereiro. Usando estes três momentos temporais, irei fazer aqui um bocadinho de reflexão, aproveitar também para falar um bocadinho do que é isto do mapa astral, do que é a interpretação das energias astrais e concretamente do ponto de vista operativo. Por isso estamos aqui para falar daquilo que é o ginásio, que é a primeira oficina, que tem a ver essencialmente com os vossos valores, que são valores que têm a ver com a projeção da imagem, que têm a ver fundamentalmente com o trabalho do corpo, com as organizações a partir do corpo físico, desse valor fundamental da energia de Carneiro, e que, evidentemente, tem a ver também com a casa e com as energias que vão influenciar essa casa e, consequentemente, o signo. Também iremos ver o regente do ascendente, o que é que isso significa, e também a forma como tudo isto se posiciona e explicar um bocadinho o que esperar para vocês, carneiros, e no fundo, mais do que carneiros, todos aqueles que têm energia de carneiro, podem não só ter o Sol em carneiro, mas também ter o ascendente, o Vênus, ou uma colocação astral predominante de carneiro, e depois isto é uma questão de fazer consulta astral, perceber que energia têm a mais no mapa, porque não é linear que seja a energia de carneiro, só porque temos Sol em carneiro que domina o nosso mapa, não é? O nosso mapa pode ser dominado por outra energia, convém saber qual é que é a nossa energia e é a partir da energia e da loja ou da oficina, que tem a ver com a vossa energia, que é o ginásio, que irei aqui falar. Portanto, irei falar também daquilo que influencia essencialmente, não só o ginásio, como tudo aquilo que diz respeito à guerra, portanto, aos aspectos bélicos, às situações que também estamos a viver no mundo relacionado com a parte da defesa, porque tem a ver com a defesa do corpo, com a defesa das nações, com a defesa daquilo que é corpóreo. Este é o valor essencial, ou aquilo que é a base da primeira oficina. Então, sem mais delongas, irei aqui passar àquilo que é basicamente a vossa posição de dia 10, e portanto só aqui afastar um bocadinho para termos uma melhor visão. Uh, Colocar aqui numa zona onde não prejudique a leitura do mapa. E, portanto, estava-vos a dizer que nós temos aqui um mapa onde podemos ver claramente que o Sol ainda está em Capricórnio no dia 10, portanto, ainda estávamos, porque até dia 21, precisamente hoje, que é quando entra o Sol em Aquário, vamos ter grandes alterações. Aliás, vamos também ter simultaneamente a entrada portanto, planeta que tem aqui uma influência muito grande, que é precisamente Urano, que vai entrar também em Aquário. E, portanto, vamos ter, aliás, Plutão, não é Urano, é Plutão que vai entrar em Aquário. Plutão é regente de Escorpião, mas é também, está ligado às revoluções, às transformações, aos grandes cortes. Já agora, a propósito de Urano, Urano encontra-se em Touro. Urano, que também é regente de Aquário e que implica revoluções e transformações, está em Touro, aqui embaixo. Depois temos aqui, este é o símbolo, portanto, de Urano. Depois temos aqui Júpiter, que é o regente de Sagitário, que está aqui também em Touro. Depois temos aqui o nó de norte, significa a cabeça do dragão, ou seja, aquilo que é a orientação em termos de missão que neste momento se nos propõe, que está em Carneiro e na Casa 12. Aqui a Casa 12 tem a ver com a espiritualidade, como já falei muitas vezes. A Casa 11, portanto, estamos aqui a falar da oficina do templo, a oficina do Grêmio, que é a Casa 11, a oficina de Aquário, onde temos peixes, que se encontra aqui encravado, não é? Temos aqui a simbologia de peixe, porque temos uma casa dividida entre Aquário, que abre aqui na cúspide da casa, o que significa que a Casa 11 está dominada pela sua própria energia, e com o ingresso que vamos ter agora do signo também com o Sol, vamos ter também aqui, portanto, o Sol que vai entrar aqui no dia 21, este é o mapa de dia 10,
iremos também sentir essa energia. Portanto, é não só a casa, é o Sol e é também Plutão que entra aqui em Aquário. Neste momento não estávamos ainda nessa situação, estávamos no dia 10, portanto estávamos ainda no tempo de Capricórnio, e reparem como é que estávamos no dia 10, não é? Tínhamos em Sagitário tínhamos o Vênus, o, o Mercúrio, que tinha ainda a ver com a comunicação, mas praticamente a entrar em Capricórnio, mas tínhamos o planeta Marte, que tem a ver também, e este é o regente do ascendente, cá está, em Capricórnio. Portanto, nós neste momento temos a vossa energia, e vamos ver que ainda se vai manter aqui, porque os planetas andam a velocidades diferentes, e portanto o Sol e Plutão vão entrar, mas ainda vamos ter aqui no dia 21 esse tipo de influência. Ou seja, o regente do vosso ascendente neste momento encontra-se dominado Capricórnio, que é uma energia restritiva, uma energia que tem a ver com a política, com a imagem pública, e portanto, enquanto que Carneiro, que é a vossa energia, está mais preocupado com a imagem pessoal e com aquilo que é o domínio do corpo, e não tanto do ponto de vista daquilo que é a política ou as oficinas superiores. Aliás, quem acompanha as minhas leituras de tarot já conhece um pouquinho essa divisão que eu costumo fazer. As primeiras 4 oficinas, 1, 2, 3 e 4, que eu estou aqui a pôr com o cursor, são as chamadas oficinas básicas, a vossa oficina do corpo, onde neste momento está Touro, portanto, Touro rege também a vossa casa neste momento, e o Touro tem a ver com os recursos. Portanto, a vossa oficina, a oficina 1, que é a oficina do corpo, a oficina 2 é dos recursos, a oficina 3 é da comunicação de Gêmeos, a oficina 4 tem a ver com as emoções profundas e com aquilo que é a infância e as aprendizagens de infância, aqui na 4. Depois a 5 temos o palco, que é a energia de Leão, a 6 do serviço. Reparem o tamanho atual da casa 6, que neste momento encontra na sua cúspide aqui Virgem, não é? Portanto, está a reger a sua própria casa, mas encontra, aliás, não está, está a balança, ou seja, a cúspide neste momento encontra-se também a casa de Virgem aqui presa nesta casa 5, onde está Leão, na sua própria casa, e depois aqui a cúspide encontra-se aqui entre a casa 5 e a casa 6, encontra-se regida por balança. E depois temos aqui na cúspide da casa 7, Escorpião, e depois Sagitário a reger a casa 8, mas fundamentalmente a casa 8, porque a cúspide encontra-se aqui. A cúspide é sempre o primeiro grau de cada casa, ok? Portanto, temos então a casa 5, o palco, a casa 6, que é o hospital ou o serviço, Virgem, casa 7 das relações ou dos relacionamentos, a firma ou a parceria, energia de Virgem, depois energia de Escorpião, que se encontra aqui, casa 8, e depois temos a casa 9, portanto, que se encontra aqui com Sagitário e Capricórnio. Capricórnio, que nesta altura se encontrava a reger a casa 10, que é a sua casa, e portanto um pouco da casa 9 e a casa 10. E a reger a casa 11, Aquário, a reger a sua própria casa. Cá está, o peixe interceptado, como nós dizíamos. E, portanto, estas oficinas 5, 6 e 7 são as oficinas da relação, o palco, a clínica ou o hospital, a parceria e, portanto, a terapia ou o gabinete terapêutico. E depois temos, a nível das oficinas superiores, a 9, 10, 11 e 12, que são respectivamente a universidade, e aqui já estou a passar para a frente, e sair do compartilhamento, e vou ter que voltar aqui à tela compartilhada, só um momento. Aqui um pequeno percalço, portanto voltamos aqui e voltamos onde estávamos aqui a fazer a observação do dia 10. Portanto, o dia 10, temos aqui as oficinas superiores então, a oficina 10, 11 e 12, aliás 9, 10, 11 e 12, que são as oficinas superiores ou as oficinas sociais, onde temos a universidade, o grêmio, o parlamento, o grêmio e o templo. Pronto. Ora bem, vamos então ver que a atividade fundamental está aqui ao nível das oficinas superiores e desta última oficina de relação, que é a oficina de, portanto, Escorpião, ou seja, a terapia ou a casa terapêutica. Já agora, também explicar um bocadinho o que são estes traços que encontramos aqui, são os aspectos, as expectações que esta forma portanto, de dispor o círculo, portanto, astrológico, que é no fundo esta roda que encontramos aqui, sinaliza as solidariedades, que são basicamente os sextis, e mais concretamente aqui as que estão marcadas neste mapa a azul
são efetivamente, portanto, os trígonos e os sextis, e depois temos a vermelho as oposições e as quadraturas. Ou seja, o que é que isto corresponde? O que está a 90 graus é uma quadratura, a vermelho, porque faz ângulos 90 graus, temos aqui uma. Depois, não temos aqui só temos quadraturas, mas quando temos um traço vermelho a atravessar longitudinalmente o centro da roda astral, temos 180 graus, que é a oposição. Portanto, a oposição e quadratura a vermelho. Os sextis e trígonos, e aqui estão essencialmente trígonos, formam triângulo, que são graus, portanto, que estejam aqui a 60, a 120, mas que já significam solidariedade. Igualmente, aqui não aparece muito sinalizado, mas temos aqui situações de conjunção, que é o que temos aqui quando estão a 0 graus umas das outras, ou seja, aqui temos uma conjunção entre Marte e Lua, que estão aqui exatamente no mesmo grau. Também se entende que até 5 graus pode-se entender que há uma conjunção. Aqui não é o caso, porque Mercúrio já se encontra bastante afastado de Marte. Mas é interessante vermos a quantidade de planetas além do Sol no dia 10 de junho. Tínhamos o Sol em Capricórnio, mas tínhamos em conjunção a Lua simultaneamente com Marte. Marte que rege a guerra, que é também o regente do ascendente da casa 1 e de Carneiro, mas que tem a ver essencialmente com estas áreas e matérias que têm a ver com o corpo físico, com a guerra, com o movimento físico, com a defesa do corpo, mas essencialmente também tem a ver com uma energia ativa de fogo, de movimento, de criação e de transformação, que aqui está contida, porque estamos aqui no dia 10 com o Sol em Capricórnio, Marte em Capricórnio, a Lua em Capricórnio, o que significa que neste momento estávamos num momento de espera, ou pelo menos de paralisação, desse ponto de vista. Depois, Mercúrio, que é regente ou corregente de dois signos, a saber, Gêmeos e Virgem, ou seja, casa 3, comunicação, e casa 6, que tem a ver com o serviço. E que tem que ver também com o hospital, ou seja, a redação e o hospital são regidos por Mercúrio, e Mercúrio é o deus da comunicação. Mercúrio portanto, ele era conhecido por Hermes na tradição grega, Hermes de Hermegisto, que é aquele que rege precisamente a comunicação, o mensageiro dos deuses, e tem a ver aqui essencialmente com a comunicação mais superficial ou a comunicação mais profunda. A primeira é ar, a segunda é terra. De qualquer das formas, são elementos diferentes, um é ativo, outro é passivo, mas ambos se encontram neste planeta. Esta ideia dos planetas é importante. Nós, a nível da astrologia, existem alguns planetas que regem mais do que uma casa ou mais do que um signo, e, portanto, mais do que uma oficina, na linguagem operativa que é que eu uso aqui. Portanto, o facto de termos aqui Mercúrio em Sagitário e de estarmos nesta altura ainda sob forte influência do Natal faz com que esta energia expansiva, esta energia da casa 9, não é? Que nós sabemos que é a universidade e que tem a ver com os estudos superiores e com as viagens, influenciasse muito a comunicação e já agora também os valores, porque nós tínhamos aqui casa 7, que é também a casa dos relacionamentos, a parceria, a regente balança, estava aqui em Sagitário. Portanto, tínhamos aqui um momento no dia 10 em que encontrávamos, a nível da ação física, Marte, e a nível daquilo que eram as emoções interiores, um ancoramento em Capricórnio, que é uma energia de contenção, de controle, do político, do politicamente correto, sendo que o Sol também se encontrava aí, e tínhamos a comunicação e o Vênus em Sagitário. Portanto, Sagitário e Capricórnio dominavam, e dominava aqui a casa 7, 8 e 9, ou seja, a casa da parceria, a casa da terapia, que é a parceria profunda, e a casa também dos estudos superiores e das universidades. Eu diria que nesta fase, atenta à colocação, tínhamos aqui uma forte influência de elementos dissuasores criativos e expansivos, ou seja, um momento, e daí a quantidade de solidariedades que também aqui encontramos, inclusivamente com este, sobretudo do Sol em Capricórnio. E porquê? Porque estamos a falar de dois planetas, duas energias de Terra, não é? Porque temos que ver que Urano está em Touro, o que lhe confere uma energia de Terra, e tínhamos aqui o Sol em Capricórnio, casa 9 e casa 1. Aliás, sim, casa 1 porque está na cúspide, e tínhamos aqui uma forte influência, digamos, nestas duas casas, casas de fogo, de signos de terra. Isto significa o quê? O elemento terra é a estabilidade, o elemento fogo é a ação, ou seja, esse controle estava aqui a exercer, ou seja, estava-se a travar aqui este Urano, que tem sido absolutamente revolucionário em Touro, porque ele veio destruir as estruturas que nós tínhamos,
e este Plutão que teve em Capricórnio e teve a destruir as estruturas políticas e que agora vai entrar nos sindicatos, nos grêmios e na sociedade civil a partir do ano 2024, com ainda maior convulsão social. Portanto, tudo isto é a situação, e já agora falando das duas guerras que temos neste momento, nomeadamente isto é caro a Marte, não é? E ao regente porque tem a ver com o corpo físico, tem a ver com confrontos físicos entre soldados e exércitos. Neste momento temos uma situação complicada, quer na Palestina, quer, portanto, na Ucrânia, e neste momento estávamos numa situação até de impasse em que não havia apoio nem a Zelensky, nem propriamente tínhamos do parte de Israel, que são no fundo aqui quem é ou quem está associado ao Ocidente, não é? Não tínhamos aqui grandes desenvolvimentos. E do outro lado também não, porquê? Porque estávamos aqui numa fase muito de política e de contenção, porque estamos a reportar aqui ao dia 10 de janeiro. Entretanto, ver aqui outros aspectos também importantes da vossa leitura. A casa 1 tem efetivamente touro, mas também já tem muito de gêmeos, o que significa que vocês neste momento são dominados por um lado muito material, cada vez mais, mas também por um lado de comunicação, de estarem, digamos, num movimento de comunicação. Atenção que este movimento portanto, da parte do Urano, que é o regente de Aquário, é um movimento porque é contraciclo que vai alterando, digamos assim, as várias casas e terá tendência a passar de touro para carneiro, cá está, porque carneiro segue-se a touro. E é possível que no decorrer ainda deste ano ou do próximo ano poderemos ter a movimentação no sentido de deixar touro e ir para carneiro. De qualquer das formas, este movimento é lento. Ou seja, nós temos aqui planetas de movimento lento, que são o Urano, o Neptuno, o Saturno, tínhamos esquecido aqui do Júpiter, e do Plutão, precisamente, que são os transpessoais, que são mais lentos e que são aqueles que regem os planetas sociais. Plutão é regente, portanto, de Escorpião, mas não deixa de ser um planeta também importante, porque ele influencia diretamente a transpessoalidade. Depois temos o Saturno, que é regente, aliás, até podemos dizer antes disso que temos o Júpiter, que é regente de Sagitário, Saturno, que é regente de Capricórnio, então temos aqui casa 9, a Universidade, e casa 10, o Parlamento. Depois temos precisamente o Urano que estávamos a falar, regente de Aquário, que é a casa 11, e temos aqui efetivamente o regente, está aqui, o regente de Peixes, que é Neptuno. Pronto, portanto encontramos aqui estes quatro, e também Plutão, porque a partir de Plutão, e reparem que é a toada desta leitura, 8, 9, 10, 11, 12, e aqui um bocadinho já entrar na casa 1, mas fundamentalmente estas 5 casas, são onde está toda a atividade que nós temos neste dia 10 e que vamos ver que vai continuar por estas casas. Ou seja, são as oficinas superiores que estão aqui a ter uma convulsão muito grande, que nos afeta também, ou que vos afeta também, carneiros, nesta perspectiva, porque temos aqui muitos planetas nesta dinâmica, mas ainda estávamos aqui numa dinâmica ainda de casa 9, casa 8, não é? Porque não deixa de estar na casa 8, apesar de já estar aqui influenciado por um signo da casa 10. De qualquer das maneiras, não nos podemos esquecer que Plutão é o regente da casa 8, portanto, e Plutão está aqui na casa 9 para a casa 10. Portanto, de certa maneira, há aqui também influências. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos num momento dominado por, no fundo, conflitos congelados, não é? Que é aquilo que, aliás, estamos a ter, ou estávamos a ter no dia 10 de janeiro, quer na Ucrânia, quer na Palestina, não é? Na questão de Israel, e na verdade nós estamos a ter grande evolução a esse nível. A nível dos transpessoais, temos precisamente essa situação de grandes transformações, porque se nós pensarmos que temos Saturno, que é o regente da Casa 10 do Parlamento, mas também é simbolizado pelo Pai dos Deuses, ou aquele que é o ancião, aquele que é responsável pela conservação das estruturas em Peixes, e simultaneamente Aquário, que rege a espiritualidade, aqui na Casa 11, significa que neste momento também vinha de uma grande solidariedade e contenção das energias a esse nível. Igualmente, temos aqui a necessidade de atividade, porque temos o Quirion, que tem a ver com o arquétipo do centauro ferido, aquele que, através da sua ferida, cura, na casa 12, na casa da espiritualidade, bem como o nó de norte. E se pensarmos, esta extensão vai até
aqui e inclui também o Júpiter, sendo que só Urano é que estará já sobre a casa 1, a dizer que temos que ter a ação é essa que tem que ser sólida, porque está em Touro, e é preciso não esquecer que a casa 1 está aqui na comunicação, que tem a ver com o corpo e com a energia de Carneiro. Portanto, eu diria, o Nó de Norte está também em Carneiro, o que significa que a missão da nossa projeção, da nossa imagem pessoal, física e a defesa do nosso corpo, ou seja, a conservação da nossa saúde física, deve ser a prioridade também neste dia 10 ou nesta altura do 10 de janeiro. E esta era a situação que tínhamos a 10 de janeiro. Vamos passar agora e ver qual é a situação já diferente que temos a nível portanto, aqui do dia 21, que é o dia de hoje, de janeiro. E o dia 21 de janeiro, como vemos, já temos aqui o Sol que já entrou em Aquário. Temos o Sol em Aquário, mas temos também Plutão em Aquário. Isto é uma mudança que vai durar 40 anos e traz aqui grandes alterações. Vamos ter grandes convulsões sociais, porque saímos da energia de Capricórnio, que é do velho mestre, daquele que, no fundo, é o pai, aquele que controla, para o filho. É a passagem do pai para o filho. Ou seja, vamos ter convulsões sociais. É preciso não esquecer que o Grêmio, que é a casa 11 e que é regido por, precisamente, Urano, que se encontra aqui na casa 12 em Touro, mas que também sofre influências de Plutão, que entra em simultâneo com o Sol em Aquário, significa que vamos ter aqui grandes convulsões, porque, sobretudo, Plutão e Urano são de transformação. E se em 10 de janeiro nós tínhamos Urano em Touro e tínhamos o Plutão em Capricórnio, agora já temos o Plutão em Aquário e simultaneamente temos a Lua no outro signo de comunicação, que é Gêmeos, precisamente na vossa casa, portanto, na casa 1, que é a casa de Carneiro. E neste momento a vossa energia é totalmente Carneiro, ou seja, aquela preocupação com a estabilidade material desapareceu, a comunicação ocupa a totalidade. Há aqui um aspecto, um trânsito essencialíssimo, que é aqui esta conjunção que temos, aliás, exatamente este aspecto que temos aqui, que está aqui a fazer cerca de 60 graus, porque, exatamente, que temos aqui entre a Lua, portanto, será um triângulo, um trígono entre a Lua, temos aqui entre a Lua e, portanto, o vosso regente do ascendente, que está em Capricórnio, mas que é o Marte. Temos aqui Marte e Lua estão aqui numa situação de oposição, mas de trígono. Porquê? Porque nós temos aqui outros planetas a influenciar, nomeadamente temos a menos de 5 graus, podemos dizer que está em conjunção, o Mercúrio, que está também em Capricórnio. Portanto, neste momento, e vou aqui afastar um bocadinho, o Vênus ainda continua em Sagitário, mas nós praticamente está a passar para Capricórnio, mas nós temos, o que significa a nível dos valores, não é? Vênus tem a ver com os valores, é regente de Touro e de Virgem, encontra-se efetivamente em Sagitário, ainda há expansão nesse capítulo ou nesse domínio, mas nós temos aqui esta casa 8, continua a estar extremamente povoada, continuamos a ter aqui o Mercúrio, a comunicação em Capricórnio, e mantém-se aqui quer Mercúrio, quer Marte, ambos em Capricórnio, casa 8. E está aqui a fazer uma oposição, isto aqui será uma oposição a 90 graus, portanto corrijo o que disse há pouco, isto é uma oposição. A razão de estar a verde é porque nós temos, porque é que sinaliza assim o mapa? Porque nós temos aqui uma influência do Sol, que está este sim em sextil, não é? Aqui temos a 60 graus, o Sol com Vênus. O Sol com Vênus, porquê? Porque nós temos aqui ar e fogo, que são complementares, Sagitário e Aquário, a fazer portanto, estes 60 graus, ou seja, este sextil, e efetivamente isto cria uma influência direta nesta oposição a 90 graus da Lua. Porquê? Porque uma Lua em, portanto, Gêmeos, acaba por ser influenciada, e Lua em Gêmeos tem muito a ver com a necessidade da comunicação dos sentimentos, das emoções, acaba por estar numa oposição, e oposição significa sempre uma tensão invisível. Portanto, quando nós temos uma oposição, não, uma quadratura, neste caso, 90 graus é quadratura, 180 é que é a oposição. Quando nós temos uma quadratura, é uma tensão invisível. Quando nós temos uma oposição que é 90 graus,
aí sim temos verdadeiramente uma situação de conflito visível, não é latente, mas é visível. Mas aqui neste caso não é ou não está vermelho e não terá um efeito, digamos, de afrontamento ou de conflito, um aspecto que diríamos desafiante, mas sim acaba por ser positivo na medida em que é temperado por esta situação de conjunção, porque é o que temos aqui, dada a proximidade entre Mercúrio e Marte, e ao mesmo tempo encontramos aqui este sextil que liga o Vênus de Sagitário ao Sol de Aquário. E, portanto, tudo isto acaba por trazer aqui uma ligação entre a Lua, que está em Gêmeos e que de alguma forma rege a nossa emoção e a nossa transformação interna ao longo dos tempos e que acaba por ser aqui complementada. De alguma forma, o que é que temos aqui isto é, são aspectos harmoniosos, quer os azuis, quer os verdes. Os de conflito que temos aqui, essencialmente a mudança que aconteceu, recordemos que estávamos com portanto, no slide anterior, se quisermos confirmar, tínhamos aqui, portanto, objetivamente, portanto, o regente de Sagitário, que é Júpiter, em Touro, casa 12, e há uma mudança, não é? Já se aproxima da casa 11, não é? Pelo menos já vai a meio da casa 12 e continua em Touro, mas há aqui uma mudança em termos de posição relativamente aos outros. E isto cria uma relação de solidariedade com Saturno, não é? E encontramos também aqui o Urano já a fazer portanto, quadratura, está a 90 graus, mas ao mesmo tempo positiva, tendo em conta a conjunção. Porquê? Porque temos Urano em Touro, que é Terra, não é? E temos aqui também Terra, quer no Mercúrio, quer no Marte, que estão em Capricórnio. E, portanto, isso acaba por trazer aqui um aspecto positivo. Mas está a haver aqui um aspecto negativo, que era o que eu estava o desafiante aqui, de termos o Júpiter em Touro e o Sol que entrou em Aquário. Porquê? Porque temos aqui ar e terra, já agora só para ter esta ideia, terra e água são, de alguma forma, yin, energia passiva, e Carneiro, Sagitário, Leão é fogo, Aquário, Gêmeos e Balança ar, o que significa que são energia yin ou ativo. Daí esta questão de haver conflitualidade. Isto estende-se aos planetas, não é? Se pensarmos a Lua, que é regente de Caranguejo, água, não é? Portanto, nesse sentido, elemento passivo, o Sol ativo, porque é Leão, e portanto, e daí por diante. Mas voltando aqui à interpretação, podemos dizer que efetivamente este conflito está a começar a surgir entre o Sol e Júpiter, ou seja, o planeta expansivo de Touro está a começar a entrar em conflito com a energia solar de Aquário. O que é que isto significa? Significa que aquilo que é a posição do povo e a opinião do povo acerca da economia e das questões económicas está a conflituar diretamente com as suas próprias necessidades de possessão. No entanto, neste momento isso é positivo, porque temos uma transformação que é temperada quer por o regente da casa 12, que é a espiritualidade, e que está aqui, que é o regente de peixes, que é Neptuno, e Saturno, que é regente do Parlamento, ou seja, também daquilo que é a visão institucional, que é o regente de Capricórnio, e que se encontra aqui na casa 10, na sua própria casa, e regido por peixes, que é uma energia de subconsciente, inconsciente, mas também de diluição, e portanto diluição dos conflitos. E é isso que permite aqui este equilíbrio entre estas posições. No entanto, não deixa de haver algum conflito. Do mesmo modo que este lado da casa 11, dominado por uma certa ideia ainda de domínio espiritual que existe no povo, está em direto conflito com este quadro de valores que passa de Sagitário, porque já está aqui em Capricórnio, não é? Passou de Sagitário para Capricórnio e, portanto, deixa de ser uma visão expansiva para passar a ser uma visão restritiva, ou seja, as pessoas estão a começar a sentir a crise a tocar nos bolsos, não é? E, portanto, isto o que é que faz?
faz um conflito direto com a tal imagem de que está tudo bem. E, portanto, aqui é o outro conflito. Ao mesmo tempo, estes dois conflitos, temos também um conflito da Lua, que é sempre um aspecto da nossa verdade interior, da nossa parte mais íntima e interior, que começa a conflituar com este Saturno, que é a imagem pública precisamente de uma aparente, em que aparentemente está tudo bem, quando na verdade o corpo está a comunicar uma série de coisas, ou seja, o aspecto físico está a comunicar dificuldades. E aqui podemos ver que estão a morrer milhares de pessoas, quer na faixa de Gaza, quer efetivamente portanto, na guerra da Ucrânia. Isso tudo faz-nos ver que há algo interior, que é a Lua, que começa a manifestar-se nesse conflito com este Sol a entrar no tempo da democracia, que é Aquário. E, portanto, este aspecto também é interessante. Vamos agora ver, no dia 2 de fevereiro, isto é o momento atual, isto é o início da década, das várias décadas, serão pelo menos quatro, portanto, Plutão, que se encontra aqui regente, portanto, regente de Escorpião e da casa 8 da terapia, a entrar precisamente em Aquário, não é? Portanto, portanto, o início da grande comunicação e da grande expressão da vontade do povo. E o que é que acontece então dia 2 de fevereiro? Já em fevereiro, ainda estamos em Aquário, pleno Sol Aquário, ou pelo menos já a meio, a caminho de Peixe, e então temos aqui nesta fase, portanto, o planeta Vênus já deixou completamente Sagitário, já estava, mas agora está plenamente em Capricórnio e plenamente na casa 8 da terapia, das transformações internas, da imposição do meu próprio espaço, tal como também temos o regente precisamente da casa 1, que é a nossa casa, Casa de Carneiro, que também se encontra nesta posição. Temos depois aqui o Mercúrio, também está aqui num trânsito interessante porque começam aqui a surgir já muito mais conflitos, sobretudo com este Urano e com este Júpiter em Touro, que aqui já estão a passar da casa 12 para a casa 11, e portanto este lado espiritual de Touro e de transcendência começa a conflituar com o lado Capricórnio das instituições tais como elas são, ou seja, fica evidente que há conflitos rasgados, sobretudo com esta visão nova de Aquário, é o despertar da consciência coletiva e que começa nas universidades, na parte do pensamento aqui da Casa 9, estamos em plenas novas ideias. Atenção, estamos em plena campanha eleitoral, construção de projetos políticos e de novos destinos para a nação, e tudo isso está aqui. E a casa 8 é talvez a casa mais ativa, tal como a casa 9, daí termos aqui uma série de conjunções que criam o quê? Aqui um conjunto que inclui Vênus, regente dos valores, Marte, regente da guerra e da expansão e do corpo, Mercúrio, que tem a ver com a comunicação profunda e institucional, e atenção que isto tem muito a ver com as lendas de Hermes Trismegisto e do trabalho que ele fazia e do domínio da mentira e da hipocrisia funcional, estamos em Capricórnio, comunicação e hipocrisia funcional, e Plutão, que é o destruidor e que está a entrar, que já entrou, aliás, entrou no dia 21, como vimos no mapa anterior, em Aquário, bem como o Sol em Aquário. E esta ligação de todas estas posições cria um conflito direto com quer o Urano, quer a expansividade, portanto, a revolução do Urano e a expansividade de Júpiter em Touro, que querem solidez, mas que chocam com esta estrutura instituída que começa a mudar e a manifestar a vontade popular. Ao mesmo tempo, a Lua tem aqui já um movimento totalmente diferente. A Lua, entretanto, transitou e temos uma Lua em Escorpião, que aliás é regido precisamente por Plutão, que está em Aquário. E esta casa 6, neste momento, está regida por Balança, que apesar de ser uma energia de comunicação, é também uma energia venusiana, que está em Capricórnio. Ou seja, começamos a ver aqui uma espécie de cadeia sobre a vontade popular, à qual a vontade popular resiste. Mas este conflito aberto, e aqui pela primeira vez, porque ela passa ao eixo, temos verdadeiramente uma oposição entre este Júpiter em Touro, casa 12, com a Lua em Escorpião, casa 6. E aqui temos um conflito aberto, e um conflito que tem a ver essencialmente com uma visão de serviço que está muito enraizada naquilo que é dar ao outro e de alguma forma ir à interioridade do outro, fazendo o conflito com a minha própria visão, que é muito a forma como se trabalha a nível da casa 8 da terapia, também aqui influencia um pouco a casa 6,
E isto conflitua com uma visão de que tudo está bem, não é? Casa 12, espiritualidade, diluição. Isso está a criar aqui talvez a maior tensão neste mapa. Fora as outras tensões que isto gera, esta necessidade de servir a partir do que é meu e do que é do outro, que choca com a nova realidade, com a nova ideia que tudo vai mudar, e com esta expressão que começa a construir-se, em que se conjugam valores, em que se conjuga, portanto, valores de Vênus, a projeção daquilo que é vontade popular através do corpo e da manifestação no físico, que é, portanto, aqui representada por Marte, regente precisamente de Carneiro, e temos, mas aqui está em Capricórnio, e temos também o Mercúrio, a forma de comunicar, e o Plutão, que no fundo ainda está aqui entre Saturno e Aquário. Mas tudo isto, sobretudo este Plutão e este Sol em Aquário, este Mercúrio, este Marte e este Vênus em Capricórnio, casas 8 e 9, conflituam com esta Lua na casa 6, porque essencialmente aqui temos uma imagem de serviço baseada no conhecimento do outro, uma interioridade virada para o outro, e se virmos está aqui, pela primeira vez temos uma interação do semicírculo inferior com o superior, ou seja, da interioridade com aquilo que é o social, e isto começa, ou seja, todas as alterações sociais que estamos a viver começam a impactar diretamente na saúde psicológica. E ela está intimamente ligada com a própria saúde física, que começa a comunicar-se, daí termos aqui Gêmeos, que é a comunicação, portanto, a redação na casa 1. E depois, se virmos, a própria casa 3 é dominada por Caranguejo, uma necessidade de cuidar, ou seja, a informação cuidadora, e se virmos a casa 1, que é a casa de Carneiro, a forma como olhamos para o corpo, ele divide-se entre portanto, esta necessidade de comunicação de Gêmeos e a necessidade de acolhimento e cuidado, que também é a Lua, e que também é água, tal como Escorpião, aqui na casa 2, não é? Que são os valores. Aliás, a casa 2 estará dominada por Caranguejo, a necessidade de proteger o que é nosso, em termos de oficinas básicas, termos esse cuidado, não é? Por um lado, comunicar aquilo que o corpo sente, por outro lado, proteger o que é nosso, proteger a forma como comunicamos, e depois, essencialmente, a nível da casa 4, temos aqui Leão, que tem muito a ver com afirmarmos as nossas emoções, não é? Portanto, que aqui começa a surgir. Portanto, interessante, e portanto eu ficaria por aqui. E pronto, e esta é a vossa, no fundo aqui a vossa leitura astrológica, Carneiros, para este mês de janeiro, que também já vai um bocadinho para fevereiro, mas era importante fazer isso, ok? Vemo-nos no próximo mês, na leitura do mês. Esta é a leitura astrológica, passarei a fazer leituras astrológicas e leituras de cartas tarot, ter esta dupla valência, porque é o plus que eu quis trazer aqui no ano 2024, e vemo-nos na próxima oportunidade, que será em fevereiro. Vemo-nos até lá e despeço-me até à próxima.